Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? A figura geométrica ABCD é uma região poligonal fechada e limitada pelos gráficos das funções f e g, definidas por f de x igual ao módulo de x, e g de x igual a menos módulo de x mais o a, com o a pertencente ao conjunto dos números reais. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a área dessa figura. Bem, vamos encaminhar a resposta para a utilização de algumas das ideias já presentes no texto da questão. Aqui está sendo dito que a área que nós vamos calcular, então vejam só, assinale a alternativa que apresenta corretamente a área dessa figura, sendo que a área ela é formada por uma região poligonal fechada, limitada pelos gráficos dessas funções. Isto só vai acontecer quando a função f for igual à função g. E se isso é verdade, vamos escrever então a função f aqui, que no texto da questão é explicitada como sendo módulo de x. Já a função g será expressa por menos módulo de x mais o a. Bem, vamos desenvolver um pouco esta equação e verificar onde existirá o ponto de encontro dos vértices desse polígono. Então, reescrevemos menos módulo de x no primeiro membro, somando, e vamos ter então módulo de x, que é este valor aqui, ou esta expressão aqui, e mais o módulo de x, que é a expressão do segundo membro, tudo igual a a. Nós temos uma vez módulo de x, mais uma vez módulo de x, então nós temos duas vezes o módulo de x igual a a. Isolando-se o módulo de x, colocando-se o 2 dividindo a no segundo membro, então o módulo de x será restrito a o valor de a sobre 2. Bem, em equações modulares, nós temos que considerar o seguinte. Se nós tivermos o módulo de x, ele vai ser igual ao próprio x se este x for maior ou igual a zero, ou menos este x se o x for menor que zero. Se isto é verdade, então nós temos que considerar o x em módulo de duas formas diferentes, uma positiva e outra negativa. Isto para obedecer a definição de módulo que estabelecemos agora. Então, nós vamos fazer assim, entre aspas, tiramos o módulo e escrevemos x igual ao próprio resultado, só que positivo se ele for maior ou igual a zero. Então, vai ser o próprio a sobre 2, só que positivo. E também vamos ter que considerar menos o x, se ele for menor que zero. Então, nesse contexto, x vai ser igual, e agora a sobre 2 será considerado negativo, ou seja, menos a sobre 2. Isso significa, então, que nós temos os dois valores de x em que ocorre a interseção dos dois gráficos. E para a construção do gráfico, lembrando que não há necessidade de se construir o gráfico para se resolver a questão. Porém, a construção gráfica vai nos auxiliar bastante no desenvolvimento do que é solicitado, ou seja, o cálculo da área dessa figura e, consequentemente, sabendo qual é a figura. Vamos começar então a realização desses gráficos com o primeiro deles, que é o da função f de x igual a módulo de x. Bem, vamos construir uma tabelinha aqui e vamos colocar alguns valores-chave. Esses valores aqui podem passar primeiro pelo zero. Então, se nós temos f de zero, substitui o zero aqui em x, nós vamos ter o módulo de zero. O módulo de zero é o próprio zero. E vamos considerar também os dois valores determinados anteriormente. Então, para isso, eles foram calculados também. Nós temos menos a sobre 2 e mais a sobre 2. Veja que quando substituímos f de menos a sobre 2, vamos ter módulo de menos o a sobre 2. Agora, todo valor em módulo
será considerado, simplificando essa ideia, positivo. Então, o módulo de menos a sobre 2 será positivo a sobre 2. Consequentemente, para o outro número, ou para o outro valor a sobre 2, o resultado também é positivo, a sobre 2. Pois bem, conseguimos então determinar alguns pontos para f de x que são importantes para nós. Vamos agora considerar a função g de x, expressa por menos módulo de x mais o a. E faremos também o mesmo procedimento. Teremos um x, a função g de x, e começaremos com o zero. Se nós substituirmos o zero em x na g de x, então vamos obter o seguinte: g de 0 vai ser igual a menos módulo de 0 e mais o a. Menos módulo de 0 é o próprio 0, mais o a é o próprio a. Então podemos colocar aqui o a, já de antemão. Em seguida, também iremos substituir menos a sobre 2, uma vez que são os pontos-chave, e o a sobre 2 também, para a determinação do gráfico que nós queremos e da interseção entre estes gráficos. Então, substituindo g de menos a sobre 2 e já em seguida g de a sobre 2, positivo. Na função nós temos menos, veja só, o módulo de x. Então, o módulo de menos a sobre 2. E aqui menos o módulo de a sobre 2, positivo. Ambos somando ao a. Então, mais o a. No desenvolvimento, este menos aqui você só repete, o menos anterior ao módulo, que antecede o módulo, ou seja, o coeficiente do módulo. E o módulo de menos a sobre 2 é o próprio a sobre 2. Mais o 2, calculando o mínimo múltiplo comum de modo um pouco mais direto, nós vamos obter, então, menos a na primeira parcela, mais, então aqui mais, e aí 2 divide por 1, 2 vezes 2, nós vamos ter aqui, na verdade o que nós temos aqui é o a, não o 2. Então, 2 divide por 1, 2 vezes a, 2 vezes o a. Ou seja, menos a mais 2as é a sobre 2. E esse a sobre 2 nós vamos escrever aqui. E aí, na sequência, nós vamos ter menos, veja que repetimos, e o módulo de a sobre 2 é o próprio a sobre 2, mais o a, como a expressão é idêntica à anterior, nós só repetimos o resultado, que é o próprio a sobre 2. E vamos escrever aqui a sobre 2. Se formos esboçar o gráfico aqui de modo bem simplificado, vai surgir alguma coisa assim. Nós temos aqui o eixo y e o eixo x. O x das abscissas, o y das ordenadas, a interseção entre os eixos é o zero. E nós vamos ter zero. Vamos começar aqui com o gráfico de f de x. Nós temos 0 e 0, primeiro ponto. Nós vamos ter menos a sobre 2 para x, pode ser mais ou menos aqui. E a sobre 2 para y, então o ponto será este daqui. E a sobre 2 positivo, e a sobre 2 positivo, tanto para x, para o terceiro ponto, e aqui o pontinho então estabelecido. Quando unimos o zero aos dois pontos determinados, nós temos o gráfico da função f de x. E agora nós queremos o gráfico da g de x. Na g de x, quando x é zero, o g ou o y é a. Podemos marcar aqui aproximadamente, lembrando que aqui é a sobre 2. E aí o outro ponto, menos a sobre 2 com a sobre 2, é aqui mesmo. Consequentemente, a sobre 2 e a sobre 2 também é aqui. Unindo os pontos, vamos encontrar então o gráfico da função g de x. Aí vem uma pergunta que poderíamos fazer. Ok, legal, mas de que região estamos falando que queremos o gráfico? Vamos destacar então essa região? É essa aqui, que está saindo em vermelho. Então, temos as interseções e um polígono surgindo. Então, é essa região que nós queremos o gráfico. E a sua área? Bem, dito isto, veja que este quadrilátero aqui
é obtido pela junção de dois triângulos. Esses dois triângulos, então, já partindo para o cálculo da área. Então, a área vai ser dada por dois triângulos, um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Então, vejo que estamos mais uma vez reforçando esses triângulos. Então, nós vamos ter duas vezes. E a área de um triângulo, se você lembra... Bom, se você não lembra, nós vamos lembrar agora. É base vezes a altura sobre 2. Ou então, se você preferir, 1 sobre 2, que é esse 2 que você está vendo aqui no denominador, vezes a base vezes a altura. Logo, nós podemos fazer duas vezes, porque são dois triângulos, vezes 1 sobre 2. Então, aqui, 1 sobre 2. E vezes a base vezes a altura. Muito bem. Vamos separar, então, esse triângulo que já achuramos, que já pintamos, que já destacamos. Vamos fazer um desenho aqui à parte. Então, está aqui surgindo o nosso triângulo. E vamos até pintá-lo. E vamos destacar propriedades que nos interessam. A base é essa região que estamos reforçando. Vamos até colocar uma outra cor aqui. Então, essa é a base. E a altura está aqui. A base vai ser dada, veja só, de 0 até o A. Ou seja, a base tem altura, na verdade ele tem valor A. A base tem valor A. Então nós temos, lembrando da área do triângulo, base A e vezes a altura H. E a altura é esta expressão aqui. A altura, se nós formos para o gráfico, vai ser destacada, tanto do lado esquerdo como pelo lado direito, pela medida A sobre 2. Então, a altura H vai ser A sobre 2. Voltando então para o cálculo, simplificamos o 2 com o 2, e a área vai ser expressa por A vezes A ao quadrado, sobre 2 vezes 1, que é 2. Portanto, a área da região é A ao quadrado sobre 2. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Após esses cálculos, com essas considerações e conclusões, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!